Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sherry Hus, que aconteceu no ano de 1994 e só foi solucionado quase 30 anos depois, no ano de 2022. Inclusive, tanto as autoridades quanto a família da vítima já não tinham mais esperanças de que o caso fosse solucionado. Mas graças a uma nova tecnologia que surgiu nos últimos anos, os policiais conseguiram identificar o criminoso e levá-lo à justiça. Bom, fiquem comigo aqui até o final para conhecerem melhor essa história. E se gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cheryl Lynn Friedman Hus, mais conhecida como Sherry Hus, tinha 39 anos e morava em Desert Hot Spring, uma cidade localizada no estado da Califórnia, na região do Vale de Coachella, nos Estados Unidos. Como havia se divorciado do seu ex-marido, um homem chamado Jeff Hus, há apenas 2 meses, ela teve que se mudar para um conjunto de apartamentos em Parma Drive, onde ela passou a morar sozinha com os filhos. O local é considerado deserto, mas segundo os pais de Sherry, ela sempre teve o sonho de ter uma casa em uma área como aquela, pois gostava da tranquilidade do lugar. A mulher estava curtindo cada momento com seu novo imóvel. Ela estava reformando e pintando as paredes e armários e se sentia realizada com isso. De acordo com familiares e amigos, Sherry e Jeff tiveram uma separação amigável, tanto que eles dividiam a guarda dos filhos, que na época tinham 14, 13 e 8 anos. Na noite do dia 23 de abril de 1994, Sherry mandou uma mensagem para os seus pais, dizendo que sentia que estava sendo seguida. Nessa mesma mensagem, ela disse também que parecia que alguém estava tirando fotos dela, e por diversas vezes ligaram para a casa dela, e toda vez que ela atendia, a ligação era encerrada. Essa mensagem foi deixada em um correio de voz, e por algum motivo que não foi especificado, os pais de Sherry só conseguiram ouvi-la tarde da noite, e segundo eles, a sua filha parecia apavorada. Como os pais da mulher moravam em San Fernando Valley, que fica a mais de 200 quilômetros de distância da casa de Sherry, eles acharam melhor ir até a casa da filha só quando amanhecesse. No dia seguinte, 24 de abril, os pais de Sherry chegaram na casa dela por volta das 9h30 da manhã e imediatamente perceberam que havia algo de errado. O carro de Sherry foi encontrado no meio da rua em vez de estar na garagem. A luz da varanda estava acesa e o cachorro da família estava amarrado do lado de fora. Os pais inicialmente bateram na porta de entrada da casa, mas como eles não obtiveram nenhum retorno, decidiram entrar, já que notaram que a porta estava destrancada. Dentro da casa, eles se depararam com uma cena horrível. A casa estava toda bagunçada e Sherry estava deitada no chão da sala já sem vida. Os pais da vítima, mesmo em choque por causa da cena, chamaram a polícia imediatamente. Com a chegada dos policiais e também da perícia, foi constatado que Sherry tinha várias perfurações pelo corpo causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. Além disso, a vítima estava seminua da cintura para baixo e haviam hematomas e mordidas por grande parte do corpo, indicando que Sherry havia lutado por sua vida. Naquela noite, a mulher estava sozinha em casa, já que os seus 3 filhos tinham ido passar alguns dias na casa do pai e por conta disso não haviam testemunhas na hora do crime. Não foram encontrados sinais de entrada forçada na casa, somente a porta da frente que estava destrancada, o que indicava que ou o criminoso era algum conhecido da vítima ou ela simplesmente esqueceu de trancar a porta e ele se aproveitou disso. Mais tarde, o corpo de Sherry foi levado para uma autópsia e, de acordo com o médico legista, a causa do óbito foi devido a uma hemorragia ocasionada pelas diversas perfurações que haviam no corpo. Ainda de acordo com o médico, apesar da vítima ter sido encontrada seminua da cintura para baixo, não foi possível constatar se houve relações forçadas ou não. Como muitos de vocês já devem saber, em casos como esse, o ex-companheiro da vítima costuma ser um dos principais suspeitos, mas nesse caso isso não aconteceu
já que Jeff Huss, o ex-marido de Sherry, estava a quilômetros de distância do local do crime e junto com os filhos deles. Após uma perícia mais minuciosa ter sido realizada na casa, os policiais conseguiram encontrar sangue e saliva que provavelmente pertenciam ao criminoso. Esse material biológico foi enviado para análise, que deu às autoridades um perfil de DNA. Com esse perfil de DNA em mãos, a equipe do Departamento de Investigações de Riverside solicitou que o FBI o colocasse no CODIS, que é um grande sistema que armazena diversos perfis de DNA de criminosos. O objetivo do Departamento de Investigações de Riverside era encontrar uma combinação entre o DNA da cena do crime com algum DNA já registrado no CODIS. Se eles conseguissem, o caso seria resolvido. Porém, infelizmente, não foi encontrada nenhuma combinação no CODIS na época, e como também não haviam testemunhas e outras pistas que pudessem levar ao criminoso, o caso acabou sendo arquivado. Os pais de Sherry fizeram de tudo para manter o caso ativo, e segundo um artigo publicado no Desert Sun no ano de 2004, eles ofereceram uma recompensa de $50 mil por qualquer informação que levasse ao homem que tirou a vida de sua filha. Eles chegaram a colocar outdoors por toda a área de Desert Hot Spring, mas infelizmente nenhuma informação relevante foi passada à polícia. Conforme o tempo passava, a polícia sempre voltava a revisar o caso de Sherry Huss e usava novamente o DNA encontrado na cena do crime no CODIS para ver se alguma combinação surgia. Mas o que eles não sabiam era que demoraria anos para que algo de concreto surgisse. Mais de 20 anos depois, desde o crime contra Sherry Huss, surgiu uma nova tecnologia que estava ajudando a polícia a resolver diversos casos arquivados, casos esses que muitos achavam que jamais seriam solucionados. Eu estou falando da genealogia genética, uma tecnologia capaz de rastrear um determinado indivíduo através da sua árvore genealógica. Só basta que algum parente de qualquer grau do criminoso tenha feito um teste de ancestralidade em alguma empresa do ramo e deixar os seus dados disponibilizados para as autoridades, que em uma questão de tempo, o responsável pelo crime será pego. A genealogia genética não só ajuda as autoridades a solucionarem casos arquivados, como também ajuda famílias a se reencontrarem com entes queridos, do qual não tinham contato há muito tempo, ou até mesmo ajudar pessoas adotadas a encontrarem seus pais biológicos. A polícia sabia o quão promissor era essa nova tecnologia e decidiram usá-la no caso de Sherry Huss para ver se obtinham algum avanço, e para surpresa deles, eles tiveram um grande avanço. Em 14 de fevereiro de 2022, os resultados dos exames de elogenia genética feitos através do sangue e saliva do criminoso que foram coletados na cena do crime em 1994 levou as autoridades até um homem de 48 anos chamado Sharon Eugene Gadlin. Uma investigação preliminar constatou que em 1994 Sharon morava em Thousand Palms, a apenas 19 quilômetros da casa de Sherry Huss. Ainda em 14 de fevereiro de 2022, a polícia obteve um mandado judicial para coletar uma amostra de saliva do homem. Ele estava em sua casa, localizada na cidade de Gardena, na Califórnia, comemorando o Dia dos Namorados. Sharon havia se mudado para essa casa no ano de 2012 e ela fica a 190 quilômetros de distância do local do crime. De acordo com algumas fontes, o homem cedeu seu material genético aos policiais sem resistência, que após coletarem, foram embora para realizar novos exames. Apenas 4 dias depois, no dia 18 de fevereiro, a polícia recebeu os resultados do Laboratório do Departamento de Justiça da Califórnia, confirmando que o DNA de Sharon era compatível com o DNA coletado na cena do crime em 1994. Não haviam mais dúvidas. Sharon Eugene Gadlin era o responsável pelo crime contra Sherry Huss. Ao tomarem conhecimento disso, os policiais foram imediatamente até o endereço do homem. No entanto, ele já havia fugido e, com isso, foi emitido um alerta de procurado em seu nome. Na noite do dia 4 de março de 2022, Sharon foi preso durante uma blitz policial na Avenida Western, ainda na cidade de Gardena.
Ele foi levado para o centro de detenção Robert Presley e uma fiança no valor de $1 milhão foi estabelecida. Mais tarde, como ele não pagou essa fiança, ele foi transferido para o centro de detenção de Riverside Southwest. Segundo os detetives, Sharon tinha apenas 19 anos na época do crime, e não fica claro se ele e Sherry se conheciam ou se foi um crime de oportunidade. O que se sabe é que ao longo dos anos, ele se mudou para diversas cidades e tinha uma extensa ficha criminal. Em 1998, aos 25 anos, ele foi preso junto com outro homem sob suspeita de estar vendendo substâncias ilícitas. Ainda em 98, ele junto com outro homem tentou processar a polícia de San Bernardino, alegando que os policiais usaram da autoridade deles de maneira errada. Esse processo não foi para frente e mais tarde foi arquivado por falta de provas. Em 1999, Sharon foi preso novamente, dessa vez por invasão de propriedade, dano à propriedade de terceiros e conduta desordeira. Eu não encontrei informações de quanto tempo ele ficou na prisão por esses crimes. Voltando ao crime que ele cometeu contra Sherry Huss, as autoridades divulgaram poucos detalhes a respeito do andamento das investigações. Como eu já mencionei, ainda não se sabe se o criminoso conhecia a vítima ou se foi um crime de oportunidade. As autoridades disseram que estão fazendo de tudo para esclarecer o que de fato levou o homem a cometer o crime em 1994 e que essas informações só serão divulgadas no dia do julgamento dele, que ainda não tem data prevista para acontecer. Atualmente, Sherry Eugene Gatlin ainda se encontra preso no centro de detenção Riverside Southwest, onde aguarda o seu julgamento. Durante uma entrevista, Mike Hastring, o promotor do condado de Riverside, disse que espera que a família de Sherry Huss finalmente obtenha a justiça que merecem. Ele disse ainda que o caso de Sherry foi um dos casos mais antigos do condado a serem solucionados e acredita que com a tecnologia da genealogia genética, eles vão conseguir resolver todos os casos arquivados do condado. Jeff Huss, o ex-marido da vítima, se pronunciou e disse que na época do crime eles estavam pensando em reatar o relacionamento e se ela estivesse viva, hoje teria 67 anos. Jeff finalizou seu pronunciamento dizendo que Sherry teve sua vida roubada e os filhos deles foram roubados da presença de sua mãe. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.